diz assim, Jonas 1, versículo 1 em diante. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam, cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você, para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Até aí, assentai-vos em nome de Jesus Cristo. Você conhece essa história de Jonas, o fujão? Jonas, o missionário que tentou fugir da presença do Senhor. E talvez já te falaram, você sabe que você tem que viver a vontade do Senhor para a sua vida, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e ela é agradável.
Mas nem sempre a vontade do Senhor vai fazer com que no momento nós cumpramos com alegria. Porque muitas vezes a vontade que o Senhor tem para nós agora é uma vontade que no momento nós iremos passar por momentos difíceis. Mas em todo tempo nós temos que ter a convicção que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e ela é agradável. E muitas vezes nós não entendemos a vontade do Senhor para nós. Pai querido, eu quero te servir, eu quero, ser útil na sua obra, mas o que o Senhor quer de mim? E Deus muitas vezes nos comissiona para algo difícil, para mostrar que Ele nos usa como instrumento, nós somos instrumentos nas mãos dEle. Quando Deus envia o seu único filho, seu filho unigênito, chamado dEle, a missão que o filho tinha era morrer numa cruz para salvar a humanidade. Ele, Jesus Cristo, veio para se entregar por amor a mim e amor a você. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai, e a vontade do Pai para o Filho, Jesus Cristo, não foi fácil. Então muitas vezes Deus vai te enviar, Deus vai colocar coisas no seu coração para você fazer, que você só vai fazer por obediência a Ele, mas não porque você quer. E isso é andar por fé, porque o justo viverá pela fé. Agora, a palavra de Deus veio a Jonas. A palavra de Deus veio a Jonas, e talvez nós queremos também ouvir a palavra de Deus para as nossas vidas. Agora a palavra de Deus vem a Jonas, filho de Amitai, dizendo: olha, levante-se e vá à cidade de Nínive. A cidade de Nínive, conhecida por conta da sua maldade, por conta da sua crueldade. E talvez, se nós fizermos uma leitura superficial neste texto, nós iríamos dizer: mas era tão fácil, Jonas, obedecer de primeira, era só ir até a cidade de Nínive e pregar contra ela o que Deus queria. Mas a cidade de Nínive era conhecida como uma cidade maldosa, uma cidade conhecida por conta dos seus feitos maldosos contra o povo de Deus. Jonas conhecia a depravação, a perversão daquela cidade. Nínive, a capital da Assíria, a grande Nínive, maldosa, cruel. Agora, Jonas recebe a palavra e ele tem medo. A palavra de Deus que veio a Jonas é: levante-se. E ele, para que ele fosse até a cidade de Nínive. E Jonas, ele obedeceu pouca coisa na chamada de Deus aqui no início. Deus disse para ele levantar e ir até a cidade de Nínive para pregar contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E no versículo 3 nós vemos que Jonas obedeceu só apenas o levante-se. Mas não era apenas só para se levantar, mas era para ir até a cidade de Nínive. A palavra é: levante-se e vá até a cidade de Nínive, porque a sua maldade. Mas Jonas, no versículo 3, ele se levanta, porém não para obedecer, mas para desobedecer e fugir da presença de Deus. Jonas, com medo, Jonas levanta e foge para longe da presença de Deus, para Tarsis. Ele desce até Jope, encontra um navio que ia para Tarsis, ele paga a sua passagem. Agora Jonas está num percurso contrário à vontade de Deus,
Ao invés de obedecer, Jonas decidiu desobedecer. E quando nós desobedecemos os nossos pais, nós somos corrigidos. Se alguém chegar na sua casa e seu filho estiver com um bico desse tamanho, bravo, nervoso, chorando, e você pergunta para o seu filho, o que você tem? Ele vai falar assim, a mamãe tomou meu celular. Consequentemente, você vai concluir que o filho fez uma arte e a mãe, porque ama, corrigiu o filho. A consequência da desobediência é correção, é justiça. E Jonas agora se levanta para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Então ele desce, veja bem, o declínio que Jonas tem ao desobedecer a palavra de Deus. Ele se levanta para descer até Jope, para encontrar um navio, para ir até Tarsis. E nós fizemos a leitura aqui, que quando ele está no navio, a tempestade vem. A consequência de tudo que vai acontecer é Jonas ser lançado dentro do mar. E depois ele ser engolido por um grande peixe. E dentro do grande peixe, o que Jonas vai fazer? Orar. Se você recebe uma chamada de Deus, uma missão de Deus para as nossas vidas, a chamada, a vontade pode até nos causar medo, mas diante do medo nós podemos ser transparentes diante da presença de Deus. Vou ser mais claro. Quando a chamada veio para o pastor Danilo e para a Daniela para ir para Araraquara, se eu sentisse medo, ao invés de eu fugir, eu poderia muito bem dobrar os meus joelhos e falar assim, Senhor, eu estou com medo. E Deus ia tirar esse medo do meu coração, ia me preparar, me acalmar, ia me capacitar. Agora você está pronto para ir. Ao invés de nós desobedecermos, nós podemos orar e ser transparente com Deus e dizer que nós estamos com medo. E Deus compreende, Ele sabe nos momentos que nós estamos com medo. Porém, com Jonas foi diferente. Jonas ficou com medo por conta da historicidade da grande cidade de Nínive, a capital da Assíria. E ele foge. Ao invés dele se ajoelhar e falar, Senhor, olha o que aquela cidade fez. Olha quanta maldade tem crescido. A capital da Assíria, que fez tanta maldade para o teu povo. Deus ia fortalecer Jonas, mas Jonas decidiu desobedecer. E eu pergunto para você nesta noite, diante as vontades, aquilo que Deus tem para você na sua vida, você obedece ou você foge? E a palavra de Deus ela é tão enfática em dizer que Jonas estava fugindo da presença de Deus, da presença do Senhor. E ele desce a Jope, encontra um navio que ia para Tarsis, pegou passagem, embarcou no navio para ir com eles a Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aí o versículo 4 diz, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha agora a dificuldade que Jonas e todos os seus companheiros da embarcação estavam passando. Eu passo por dificuldades, você passa por dificuldades, e muitas vezes nós atribuímos as dificuldades, os problemas, as tempestades que nós estamos passando, a quem? Coisa do diabo. Ah, pastor, o diabo está tentando destruir a minha família, o diabo está tentando destruir a minha casa, a minha vida, eu estou sofrendo, eu estou isso por conta do diabo. E o diabo falou assim, mas eu não estou fazendo nada disso. Tudo que você está passando é consequência da sua desobediência. Porque toda obediência tem
os seus benefícios, e é melhor obedecer do que sacrificar. Porém Jonas, ele desobedece, e a desobediência gera uma consequência em sua vida. A consequência é que até mesmo o que estava ao seu redor sofre as consequências. E talvez a sua família tenha sofrido consequências por desobediência sua ou minha. Talvez amigos que estão ao nosso redor estão sofrendo consequências que foram atitudes nossas. Um casamento, se um erra, a consequência vem, ambos sofrem as consequências. Numa família que tem filhos, os filhos sofrem as consequências. E eu pergunto para você, até quando você vai fugir da presença de Deus? Eu não sou bom em nó, mas fugir da presença de Deus é igual um nó. Quanto mais você tenta mexer, mais vai acochar, mais o negócio vai ficar mais apertado, até Ele te trazer para a presença de novo. É consequências que nós temos de fugir, de querer fugir, de fugir da presença de Deus. E quando Deus envia aquela tempestade tão violenta, era por conta da desobediência de Jonas. E aqui nós vemos a onipotência de Deus, tendo autoridade sobre a natureza, sobre as águas, sobre o mar, sobre a tempestade. Nós falamos aqui, fizemos a leitura, enviei o versículo lá no WhatsApp falando a respeito da chuva, que nem mesmo os céus têm o poder de mandar chuva. Os céus apenas obedecem uma ordem do Deus Todo-Poderoso de mandar chuva. E eu posso te falar que quanto mais você fugir da presença de Deus, se necessário for Ele usar a natureza para te trazer para a presença dEle, Ele vai usar. Se necessário for usar as dificuldades, gerar percas na sua vida, Ele vai fazer, porque Ele ama você, e Ele não desiste de você. Jonas estava fugindo da presença do Senhor, e o Senhor usa a natureza para despertar Jonas. E os marinheiros ficaram com medo daquela tempestade, do navio que parecia que ia despedaçar, e cada um clamava ao seu Deus. Perderam as cargas que tinha no navio, consequências de uma desobediência. E Jonas estava dormindo, enquanto o barco quase despedaçava. Lá no porão, Jonas dormindo tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo. E isso nos ensina que, mediante as tempestades que Deus envia, que Deus permite, que vem ao redor, a nossa vida, é para nos despertar. Porém Jonas estava dormindo, não estava atento aos sinais de Deus para a sua vida. E quantas vezes Deus tem dado sinais que Ele não tem se agradado das minhas e das suas atitudes. Ele tem movido o mar, Ele tem enviado tempestade, Ele tem causado medo às pessoas que estão ao nosso redor, e nós estamos dormindo. O circo pegando fogo, né? E Jonas estava dormindo no porão do navio. E a palavra, ela é enfática em dizer que ele dormia profundamente. Vai dormir até quando, minha irmã, meu irmão? Quantas coisas Deus permitiu que você passasse, né? As coisas que mais comum, acidente, enfermidade, que você chegou à beira da morte,
percas que você teve na sua vida, Deus te dando sinal, Deus querendo se comunicar com você, Deus querendo se comunicar comigo, e nós estamos dormindo. E a humanidade, neste momento, está fazendo o quê? Dormindo. Todos esses acontecimentos na natureza é uma prova viva de que o homem não tem autoridade, o homem não pode fazer aquilo que somente Deus pode fazer. E a humanidade está dormindo. A enchente que teve no Rio Grande do Sul despertou aquele estado? Sim ou não? Não. Talvez você viu lá nas redes sociais que iam levantar uma estátua lá, um negócio demoníaco. Deus enviando alerta e a humanidade dormindo. Acontecimentos, e Jonas dormindo profundamente e fugindo da presença de Deus. O versículo 6 diz: então o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E eles lançam sorte para saber quem era o culpado. Jonas já havia falado que ele estava fugindo da presença de Deus. Ele abre o jogo: olha, eu sou hebreu, eu temo o Senhor, o Deus, o versículo 9, ele diz que é hebreu, que teme ao Senhor, o Deus que fez o mar e a terra. Cada um ali acreditava em um Deus diferente. Mas esse Deus que os marinheiros, os que estavam naquele navio, não tem poder sobre a natureza, não tem poder sobre o mar, a terra, não tem. Mas o Deus que Jonas temia, foi ele que criou o mar e a terra. E agora o que causava medo em todos que estavam no navio era o mar, que estava agitado, que estava a ponto de despedaçar aquele navio. Agora Jonas vai falar que é temente, que é hebreu, que teme o Deus que fez o mar e a terra. Ou seja, o Deus que Jonas servia era o Deus que criou aquilo que causava medo em todos que estavam naquele navio. O Deus que tem autoridade sobre o mar. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor. E a atitude de fugir da presença do Senhor estava causando estrago, percas de cargas, estava causando estrago no navio. E eles ficam apavorados e perguntam: o que é isso que você fez? Por que você está fugindo da presença do seu Deus? O mar é dele, a terra é dele, olha o que está acontecendo. Imaginar o pânico. E isso nos alerta para nós despertarmos do nosso sono, que nós estamos dormindo profundamente, e olharmos ao nosso redor e ver tudo o que está acontecendo nas nossas vidas. Muitas vezes é atrelado às nossas decisões, às nossas desobediências. Quantas pessoas estão num hospital, num leito de uma cama? Muitas pessoas por imprudência de outra pessoa. Mas quantos estão num leito de um hospital por consequência da sua desobediência, das suas atitudes? Assim é nas nossas vidas. Nós passamos diversas coisas, diversas tempestades e dificuldades nas nossas vidas, e nós queremos
linkar essas dificuldades com o diabo. O diabo está querendo me matar, o diabo está querendo me parar, quando na verdade o que nós passamos é porque nós tomamos a atitude de desobedecer, fugir da presença do Senhor. E Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: quanto mais você fugir, quanto mais você desobedecer, mais o negócio vai apertar, mais o negócio vai ficar difícil, até você reconhecer que não é nada sem mim, que sou eu, Deus, que criei os céus e a terra, sou eu, Deus onipotente, que tenho autoridade sobre todas as coisas, sou eu, Deus, que te formei, sou eu, Deus, que te chamei. Se eu te falei para ir até Nínive, se eu te falei para você ser fiel, obedeça, porque se eu fiz a promessa, eu sou fiel para te sustentar. Nós nunca perdemos em obedecermos a Deus, mas quando nós desobedecemos, a gente perde, e muitas pessoas que talvez estão ao nosso redor também sofrem as consequências. Você pai, você mãe, pensa nos seus filhos. Você vai querer ver os seus filhos falando: olha, eu faço isso porque o meu pai fazia isso, então eu posso fazer. Ou seja, desobediência nossa que se espelha nos nossos filhos, e os nossos filhos olham para nós como um ícone, como uma referência, e falam: se o meu pai fez, eu posso fazer também. Ou seja, o pai desobedeceu a palavra de Deus, agora os filhos estão colhendo a consequência. A gente nunca perde em obedecer a palavra de Deus. Os homens ficam com muito medo, e depois eles perguntam: o que nós devemos fazer com você, para que o mar se acalme, para que essa dificuldade, cesse? Jonas responde: peguem-me e me lancem no mar, então ficará calmo, tudo isso vai passar. Me pega e lança no mar. O versículo 3 diz que em vez disso, em vez dos homens que estavam no barco, no navio, fazerem o que Jonas falou, o que eles fazem? Os homens remavam, esforçando para alcançar a terra, mas não podiam, porque ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. O propósito naquele momento é fazer com que Jonas se declinasse ainda mais. Estava no navio, lança no mar. Remar até alcançar a terra não é suficiente. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem. Para nós rogamos para que nós não perecemos por conta desse desobediente, desse fujão, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. E o versículo 17: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O peixe sendo usado como juízo, o peixe sendo usado como instrumento de justiça contra Jonas. E quando Jonas chega no fundo do mar, dentro do peixe, o que resta para Jonas é orar. O versículo 1 do capítulo 2 inicia assim: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. Lembra que eu falei que se Jonas tivesse orado lá no início, por conta que estava com medo da capital da Síria, que é Nínive, se ele tivesse sido transparente diante da presença do Senhor, o Senhor teria tirado o medo do coração de Jonas, teria preparado Jonas emocionalmente, teria enviado até Nínive. Mas ele não orou no início da chamada para ir até Nínive. Agora ele está no fundo do mar, dentro de um grande peixe,
aí ele vai fazer o quê? Orar. Assim muitas vezes é na minha vida e na sua vida. Nós esperamos chegar no fundo do poço, porque lá no fundo do poço não adianta olhar para a esquerda, porque nós vamos ver nada. Não adianta nós olharmos para a direita. Aí nos resta é olhar para cima, porque lá em cima nós veremos uma luz. E eu pergunto para você, vai esperar chegar no fundo do poço para orar? Vai esperar chegar no fundo do mar, dentro do peixe, para orar ao Senhor? Deus está te dando a oportunidade agora, para você obedecer, para você orar. Mas pastor, eu tenho uma timidez, eu não consigo orar. Ora no seu íntimo, no secreto, fecha a porta do seu quarto, ora no seu interior. Deus, Ele ouve a sua oração, você não precisa orar gritando. O texto é claro, o versículo 1 diz: orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Quando Jonas clama ao Senhor dentro do grande peixe, o Senhor responde: do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Pastor Danilo, está tudo tão difícil, você não sabe qual é o contexto da minha casa, você não sabe qual é a minha dificuldade, você não sabe como está aqui dentro desse grande peixe. Eu passei dentro de um navio onde pessoas perderam tantas e tantas coisas por minha culpa, por minha desobediência. Fui lançado dentro do mar, estou dentro desse peixe, dessa dificuldade. O Senhor não sabe o que eu estou passando, o Senhor não tem o direito de falar que eu devo orar, porque você não sabe como eu sou limitado, como eu estou doendo. Mas eu te encorajo nesta noite, mesmo dentro dessa dificuldade que você está passando, assim como Jonas, você pode orar ao Senhor, você pode clamar ao Senhor na sua angústia. Pastor Danilo, eu não mereço. Pastor Danilo, eu estou passando por tudo isso, eu tenho que sofrer mesmo. Pastor Danilo, eu tenho que passar por momentos de dificuldade, porque é desobediência minha. Beleza, ok, também era desobediência de Jonas, mas dentro do grande peixe ele ora, ele clama. Qual o lugar correto de orar? Aonde você orar, que você vai fazer daquele local um local de oração. Vou orar só no domingo à noite no culto. Vou ler a Bíblia só no domingo à noite no culto. Aonde você estiver, você pode orar ao Senhor. Você não precisa colocar nada na sua cabeça. Você precisa abrir o seu coração e clamar ao Senhor. Quando você clama ao Senhor na sua angústia, você está declarando: Deus, as minhas limitações foram embora. A minha força, o que eu tinha de oportunidade para fugir, para comprar passagem, para entrar no navio, para fugir da tua presença, eu já não consigo mais. E agora, na minha angústia, eu estou clamando. E Deus poderia muito bem fechar os olhos, fechar o ouvido, ignorar Jonas e deixar Jonas perecer dentro daquele grande peixe. Mas nós servimos um Deus que é gracioso, é amoroso, que não desiste de nós. E Jonas vai falar que dentro do grande peixe, ele clama ao Senhor, e o Senhor respondeu a ele. Isso nos leva a entender que o problema não é Deus que está em silêncio, que não fala conosco. O problema somos nós, que não clamamos. Pastor, olha, eu queria tanto ser igual a irmã Dorcas, igual a irmã Maria José, pessoa cheia de fé, que isso, que aquilo. O problema não está em Deus que não está falando conosco, o problema está em nós que não clamamos. Deus tem a resposta, Deus tem a cura, mas nós estamos com os braços cruzados. Lá na onde a Milene trabalha, as crianças não vão no médico procurar para fazer os exames, ver criança com o dentinho, todo precisando de tratamento. E talvez quem olha vai falar: olha,
Essas crianças estão assim, com o dente desse jeito, porque não tem dentista. As pessoas estão doentes porque não tem médico, mas o problema não é as pessoas que estão sofrendo aquelas consequências. O problema não é a falta de alguém para dar o auxílio, dar o apoio, prestar o atendimento. O problema são as pessoas que não vão até o profissional. Assim somos nós. O problema não é Deus que está calado. O problema não é que Deus não nos atende, Deus não nos responde. O problema somos nós que não clamamos. O problema somos nós que não buscamos a ajuda do Todo-Poderoso. O problema não é Deus que está quieto, mas nós que não clamamos. E talvez nós somos igual Jonas. Vou esperar ser lançado no mar e parar dentro de um grande peixe para me orar. Enquanto isso eu sofro as consequências. Você tem o privilégio, nós temos o privilégio de clamar hoje a presença de Deus, clamar ao Senhor. Tudo isso Jonas sofreu as consequências por fugir da presença de Deus. A decisão é minha e é sua, de continuarmos fugindo ou de obedecer ao Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Vamos clamar ao Senhor nesta noite. Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigado por Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por Teu amor. Nós sofremos muitas vezes por desobediência, consequências das nossas atitudes, Senhor. E nós podemos olhar para a vida de Jonas, e ele não foi de imediato cumprir aquilo que o Senhor tinha para ele. Mas ele fugiu, e assim como ele, nós estamos fugindo. E nessa fuga, Senhor Deus, coisas têm acontecido. Desastre nas nossas famílias, desastre, Senhor Deus, no nosso emocional, no nosso financeiro, desastre, Senhor Deus, na nossa saúde. E pessoas também têm sofrido por conta das nossas desobediências. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós não queremos ser lançados no fundo do mar, dentro do grande peixe, passar 3 dias, Pai querido, 3 noites dentro de um grande peixe. Nós queremos clamar agora, e nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa, Senhor Deus, todos os nossos erros. Senhor Deus, ainda, Pai, que for com medo, nós queremos cumprir a Tua vontade. Talvez entrou alguém aqui, Senhor Deus, com um pensamento que não é capaz, que não pode, que não consegue, que não é digno, que não merece, que não isso, que não aquilo, e não tem mais força, Senhor Deus, para Te buscar, para orar ao Senhor. Mas esse Deus que nós pregamos, esse Deus da Bíblia, é um Deus gracioso, que responde à oração de uma pessoa que está fugindo. Pai querido, nós nos arrependemos de todos os nossos pecados. Nós nos aquebrantamos, Senhor Deus. Pedimos, tem misericórdia de nós. Colocamos a nossa família diante da Tua presença. O que Tu queres, Senhor Deus, que nós façamos, nós iremos fazer, se o Senhor for conosco. Ainda que a missão é ir até Nínive, pregar contra ela, a capital do império que fez tanta maldade, Senhor Deus, contra o Teu povo, ainda que a missão, Senhor Deus, que o Senhor nos deu é uma missão difícil, Senhor. Se for o Senhor que nos chamou, Tu és fiel para nos sustentar. Toca, Senhor Deus, em cada mente, em cada, Pai querido, em cada alma neste momento. Perdoa os pecados, Senhor Deus. E fale, Pai, aos corações. Até quando vai fugir da minha presença? O tempo é agora. O tempo é hoje.
Todos os sinais, todos os alertas que eu dei para você, você estava como Jonas no porão, dormindo profundamente. Mas chegou o dia de despertar, de fazer uma aliança de fidelidade comigo. O que Deus tem para você é coisa grande, meu irmão. O que Deus tem para você é coisa grande, meu irmão. Porém, fugir não é uma opção. Nós temos que obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar.